Para aqueles que estão assistindo esse programa, eles precisam saber que essa questão vai envolver todo o planeta. O primeiro destaque aqui é muito importante. É que todos os habitantes da Terra terão que escolher um lado. Por que estamos dizendo isso aqui? Que importância tem um dia? Por que Satanás ou mesmo Deus se preocupa com isso? Por que os adventistas do sétimo dia insistem nisso? E por que você deveria se preocupar? Quando Deus faz algo, Satanás sempre usa aquilo para si mesmo. Ele falsifica aquilo. Esse é o objetivo da contrafação? Ele sabe que não pode acabar com a verdade e então tenta contrafazê-la? Bem-vindos a mais um episódio de A Verdade Importa. Este é o Mackenzie Drabbit e eu sou o Matthew Shonshey e hoje falaremos sobre uma questão interessante. Eu espero que o programa de hoje sirva para esclarecer as pessoas com relação ao que a Bíblia diz sobre a questão entre o sábado e o domingo. Bom, como todos sabem, nos últimos episódios, nós falamos sobre coisas que vão acontecer no futuro. Falamos a respeito de Satanás se manifestar ao lado de mortos que supostamente ressuscitaram. Eu gostaria de ler uma citação que vai nos ajudar a compreender que o que vai acontecer no futuro vai envolver todo o planeta, e não apenas um grupo ou uma região isolada. Todo mundo vai ter que fazer uma escolha. Vamos dar uma olhada na citação. O grande conflito que Satanás iniciou nas cortes celestiais irá em breve, muito em breve, ser decidido para sempre. Em breve, todos os habitantes da Terra escolherão o seu lado, seja a favor ou contra o governo do céu. Como nunca antes, Satanás está agora exercendo o seu poder enganador para desviar e destruir toda a alma despreparada. Nosso chamado é alertar as pessoas para que se preparem para as grandes coisas que irão acontecer. Temos que alertar aqueles que estão à beira da ruína. E é a respeito disso que se trata esse programa que você está assistindo. Não se trata apenas de expor o plano do mal, mas também os princípios sobre os quais esse plano se baseia. Então eu penso que o primeiro destaque aí é muito importante. É que todos os habitantes da Terra terão que escolher um lado. Algumas pessoas gostam de ser, como dizem na Suíça, não, nós somos neutros. Infelizmente, neste momento da história da Terra, não há terreno neutro, porque será de tal extensão e gravidade que você terá que escolher entre a direita ou a esquerda, se eu puder dizer assim. Não estamos falando de esquerda e direita política, estamos falando de certo ou errado. E as pessoas têm que tomar essa decisão a favor ou contra o governo do céu, como diz na tela, certo? Exatamente. E é sobre isso que estamos estudando. Eu sei que a maioria de nossa audiência é muito interessada em assuntos sobre demônios aparecendo, sobre espíritos de mortos que vieram para falar com a gente. Vamos fazer um resumo do que já vimos até aqui. Isso vai ajudar um pouco. Bem, nós já vimos que haverá um poder cristão que vai se unir ao Estado. Ele fará isso com a ajuda de milagres. E veja, não somos nós chamando isso de milagres, a Bíblia chama de milagre. Algumas pessoas disseram pra gente, não chame isso de milagre, eles não são milagres de verdade. Mas veja que a própria Bíblia diz que as pessoas serão enganadas por milagres. Então veja, não somos nós dizendo isso. A Bíblia define esses enganos que vão acontecer como sendo milagres. Vimos que Satanás vai personificar o próprio Cristo, seus demônios personificarão os apóstolos, pessoas que já morreram, e as pessoas vão se impressionar com isso. Veja, eu sei que é difícil para muitos acreditarem nisso agora, então nosso objetivo é apenas plantar uma semente. Agora, a razão pela qual Satanás vai aparecer como Cristo, os demônios como apóstolos e pessoas que ressuscitaram, bem, aparentemente ressuscitaram, né? Todo o objetivo desse engano é fazer uma coisa, te convencer que o sábado mudou do sétimo dia para o primeiro dia da semana, do sábado para o domingo. Então, queremos falar sobre isso nos próximos episódios. Por que estamos ensinando isso aqui? Por que as pessoas deveriam se preocupar com um dia? Por que Deus se preocupa?
Por que os adventistas do sétimo dia ensinam tanto essa questão? Por que você deveria se preocupar? Como esse é um ponto tão crítico, porque não parece ter a ver com vida ou morte, quando se trata desse ponto, é um dia, é sobre esse dia. Mas, Adorem qualquer dia. sim, exatamente. Eu adoro a Deus todos os dias. Exato. Mas há essa profundidade no tópico que nós esperamos desvendar um pouco nos próximos episódios, para mostrar a real importância e como isso desempenhará um papel nesta nova ordem mundial que, na verdade, vai acontecer, porque não é apenas sobre poder, não é apenas sobre tudo isso. É sobre tomar o lado do governo de Satanás ou do governo do céu. E isso é o que realmente vai acontecer, porque essas elites não se trata de adorá-los. Não é sobre quando você olha para todos os níveis desses caras, como eles chegaram a essas posições. Eles não estão nem aí. Você até pode argumentar sobre alguns de que eles estão sendo muito egoístas, mas os caras que estão pressionando de verdade não é só porque eles querem poder ou dinheiro. É por um propósito, um objetivo final maior pelo qual eles estão pressionando. E eles sabem jogar um jogo longo. Sim. Se morrerem durante o jogo, isso é lamentável, mas todos estão trabalhando para atingir esse objetivo. E existem muitas evidências sobre isso. Nós vamos mostrar algumas delas. Por exemplo, até mesmo no prédio das Nações Unidas, existe um mural que fica atrás de onde os líderes mundiais tomam suas decisões, que mostram exatamente esse plano aí. Eu espero que consigamos fazer um bom trabalho nesses programas, para mostrar o que a Bíblia diz a respeito. Vamos deixar a Bíblia ser nosso guia. Sendo assim, vamos começar a ligar alguns pontos aqui para percebermos como que Deus se sente sobre isso. Não os adventistas do sétimo dia ou outras denominações no mundo. Veja o que Deus tem a dizer sobre isso. No fim das contas, não importa a nossa opinião. Não? Porque tem que ser o que é a verdade. E se a verdade vem de Deus, então tem que ser o que Deus pensa sobre esse assunto. E ele vai falar claramente. Sim, eu mesmo já passei por várias indagações. No início, eu mesmo não era um guardador do sábado, mas conforme o tempo foi passando e eu fui investigando a verdade, quando aceitei que a Bíblia era a verdade e comecei a estudá-la, isso começou a mudar a minha visão de mundo. Não significa que todas as pessoas vão imediatamente aceitarem o que a Bíblia está dizendo, mas precisamos começar a colocar o nosso próprio eu de lado. Se existe alguma diferença entre o que Deus diz e como eu vivo, eu preciso começar a fazer algumas mudanças para viver de acordo com a vontade de Deus. Certo, um ponto que sempre insistimos aqui é que a natureza dessas coisas é um engano. E é muito interessante porque a maioria das pessoas, quando ouvem falar sobre essa questão do sábado e domingo, não apenas acham que isso não é um problema, como acham que está tudo bem com a guarda do domingo. Ora, essa é justamente a natureza do engano. É justamente fazer as pessoas acharem que não há problema nenhum com o erro. Elas dizem, imagina, isso não tem nada a ver. Isso mostra que o engano funciona, porque as pessoas não dão valor para essa questão. Se abrirmos agora nossa mente para essa questão, talvez possamos começar a perceber que coisas que achamos que estão ok, não estão. Do contrário, o engano não estaria funcionando. Então, como saber se essa questão é relevante ou não? Vamos à Bíblia, como sempre. Ela diz assim, pois haverá falsos cristos e falsos profetas, que mostrarão grandes sinais e maravilhas, de forma tal que, se possível, enganariam até mesmo os eleitos. O que eu acho interessante sobre esse verso é que diz falsos cristos. Isso mostra pra gente que se trata de uma contrafação cristã. Não é um engano genérico, não é falsos budas, falsos krishnas, mas falsos cristos, profetas associados a Cristo. Não se tratam de falsos profetas de outras denominações. Esse engano é relacionado ao cristianismo. É aí que está centrado o problema. E nós já falamos sobre essas grandes maravilhas que o mundo entende como sendo milagres.
Mas ainda não falamos muito a respeito dos grandes sinais. Que sinais são esses que terão esse poder enganador tão grande? Conforme nós falamos sobre essas coisas, queremos que assim as pessoas estejam preparadas para que quando essas coisas começarem a acontecer, elas possam se lembrar do que diz a Bíblia. Vamos ler 1 João, capítulo 4, verso 1. Amados, não acreditem em todo o Espírito, mas provem os Espíritos, para verem se eles são de Deus. Ou seja, temos que testar essas entidades. Se elas forem mesmo de Deus, não terão problema nenhum em serem testadas. Então, o teste é bom para os dois lados. Teste os espíritos porque muitos falsos profetas existem pelo mundo. Isaías 8:20 diz: "A lei e o testemunho, se não falarem de acordo com esta palavra, é porque não há luz neles." Então, esses espíritos têm que estar em harmonia com a lei e o testemunho, a esses dois elementos. E então, em 1 Tessalonicenses 5:21, nos diz para provarmos todas as coisas. Então, é nosso dever testar essas coisas, prová-las, para ver se as instruções que nos dão realmente estão de acordo com a palavra de Deus. Essas instruções podem ser seguidas por qualquer pessoa. Basta ver se o que esses espíritos dizem está em harmonia com a lei e o testemunho. E a chave com isso é que, se a fala não está de acordo com esta palavra, então se disser, bem, talvez até seja contra o que a Bíblia diz, mas Deus me disse isso. Aí já não é o Deus que você pensa que é. E nós precisamos ter certeza de estarmos alinhados com a palavra de Deus, que é a Bíblia. E se não estiver alinhado com a Bíblia, então está em erro. E é daí que de fato começa toda a base. Se começarmos a falar assim, é uma fala totalmente diferente. Mas você não tem estrutura, porque todo o resto é apenas sentimento, impulso ou ideia, seus próprios pensamentos. E quando estamos falando sobre a verdade, não pode ser baseado em nossos próprios pensamentos, porque a Bíblia diz que o coração é enganosamente perverso acima de tudo. E nós não temos essa capacidade inerente de saber o que é verdade ou erro, a menos que tenhamos algo para comparar. É como olhar para a falsificação olhando para o que é real. Temos que estudar a coisa real para conhecer a falsificação. Então, se não se alinha com a palavra de Deus, então não é a verdade. Examinai tudo. E essas coisas também usarão a Bíblia. Mas ainda que façam isso, haverá uma contradição entre o que ensinam e a palavra de Deus. A norma é a lei e o testemunho. Elas não podem falar contra a lei de Deus. A Bíblia, aliás, define o anticristo como sendo homem sem lei, o iníquo. Ele ensina doutrinas de homens ao invés dos mandamentos de Deus. Então, de novo, é uma questão entre a lei de Deus contra a lei do homem. De um lado, temos o homem do pecado, o homem sem lei, em contraste com aqueles que guardam a lei. Portanto, a lei está no cerne dessa questão. E, ao meu ver, essa é talvez a maior maneira de expormos esse engano. A maioria do mundo cristão hoje diz que a lei foi abolida, que foi pregada na cruz, e isto acaba preparando as pessoas para caírem neste engano que virá no futuro. Então, estes sinais que vemos ao longo da Bíblia contrastam dois grandes sistemas. Só existem dois. Ou estamos do lado do governo de Deus ou contra ele. E a Bíblia apresenta apenas dois sinais de lealdade no contexto do fim. Apenas dois partidos. E nós sabemos o nome desses dois partidos. Um é a marca da besta, que é provavelmente um dos termos bíblicos mais mal compreendidos de todo o mundo. E o outro é provavelmente o termo bíblico menos conhecido, que é o selo de Deus. Então, quando é dito que haverá grandes sinais que enganarão, nós vemos que esses sinais são marcas, sinais de lealdade a alguma autoridade, que, segundo a Bíblia, são duas. Apesar de não as termos identificado ainda, é importante dizer que esses dois elementos definirão de qual lado você está, ao lado da autoridade de Deus ou de Satanás. E uma coisa que eu quero destacar é que esses dois termos estão na Bíblia, nós não os inventamos. A marca da besta e o selo de Deus. E
Essa palavra, selo, na verdade tem o mesmo significado da palavra marca. Portanto, ou você recebe a marca da besta ou a marca de Deus. E é o que está escrito, que os seus olhos escolherão o que é celestial ou o que não é celestial, certo? E isso vai chegar a esse ponto. E podemos ver isso perfeitamente claro em alguns exemplos aqui no Apocalipse. Que temos a marca da besta e depois temos o selo do Deus vivo. Apocalipse 16, 2. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta. Portanto, isso é algo real que vai acontecer com essas pessoas. E quando elas receberem a marca da besta, as pragas cairão sobre elas. Então você não quer a marca da besta. Exatamente, e é sobre isso que eu gostaria de falar. Depois de ler o que vai acontecer às pessoas que têm essa marca, de ver que a fúria de Deus estará sobre elas, qualquer pessoa racional diria: o que devo fazer para evitar isso? E só existe uma resposta para isso: receber o selo de Deus. Essa é a única maneira de evitar a marca da besta, é ter sobre si o selo do Deus vivo. Algumas pessoas já me disseram que o selo de Deus não está na Bíblia, mas é claro que está. Está em Apocalipse 7, verso 2. E vi outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas àqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Então, de um lado, você tem o pessoal da marca da besta, recebendo todas aquelas pragas terríveis, que são justificáveis, mas ainda assim terríveis. E, por outro lado, os únicos que não sofrerão essas pragas são os que têm o selo de Deus. Temos aqui, então, um contraste entre esses dois sistemas, e eu acho que a maioria dos cristãos não sabem que existe um sinal oposto à marca da besta, que é o selo de Deus. E outra coisa, voltando ao que Jesus disse, ele disse que uma casa deixada vazia será preenchida. Ele deu o exemplo da pessoa que limpou sua casa, expulsou o demônio, mas não a preencheu com Deus. E o que aconteceu? 7 demônios ainda piores que o primeiro entraram. E aí é que está. Você não pode simplesmente dizer: eu não quero a marca da besta, não quero as pragas, mas eu também não quero o selo de Deus. Você tem que escolher um ou outro. Se você simplesmente não tem o selo de Deus, você acabará recebendo a marca da besta. E veja só um exemplo. Já ouvi histórias de pessoas que me disseram terem saído do catolicismo. O sistema católico é uma espada de 2 gumes. Por exemplo, digamos que a casa estava cheia do catolicismo. Aí a pessoa saiu do catolicismo por ter percebido que esse sistema não ensina o que está lá na Bíblia, mas aí essa pessoa joga fora o cristianismo junto ao catolicismo dela. Aí ela limpa a casa de tudo isso e passa a vaguear pelo mundo, esbarrando com nova era, espiritismo, comunicação com os mortos, todas essas coisas para encher a casa dela que tinha ficado vazia, por achar que o cristianismo e o catolicismo são a mesma coisa. E não são. Então, esse é o tipo de coisa que acontece muito hoje em dia. As pessoas vêm a mim dizendo: o meu irmão deixou o catolicismo e agora ele está imerso nessa coisa da nova era. Ele não lê a Bíblia mais. Portanto, o catolicismo, que representa o poder de Satanás na Terra, não apenas engana quem está lá dentro, mas também pode enganar quem sai do sistema e, por culpa dele, começa a seguir outras coisas que também são contrários à Bíblia e a Jesus. Bem, é isso que diz em Apocalipse 13, que o selo de Deus, há uma pequena diferença na aplicação do selo de Deus e a marca da besta. A marca da besta, não importa se está na sua testa ou na sua mão, mas com o selo de Deus tem a ver com algo intelectual, tem a ver com uma escolha sua. Satanás não se importa se você realmente o adora ou o adora indiretamente por não querer adorar a Deus. Ou que simplesmente não quer ter sua vida prejudicada, já que no final não vão poder comprar nem vender.
Mas a questão é que as pessoas não vão querer ser excluídas de todo o sistema, ainda vão querer ser parte da sociedade. Mas pouco importa a Satanás a razão que te faz continuar nesse sistema. Então você está certo, mas a grande pergunta é: por que nós, adventistas, aqui nesse programa, insistimos nessa questão de que o domingo é o centro da controvérsia? Quando Satanás se manifestar, nós acreditamos que ele fará o seguinte: veja, com voz gentil e compassiva, ele apresenta algumas das mesmas graciosas e celestiais verdades que o Salvador pronunciou. Ele cura as doenças das pessoas e então, em seu disfarce de Cristo, alega ter mudado o sábado para o domingo e ordena que todos santifiquem o dia que ele abençoou. Santificar. Exato. Satanás vai dizer que domingo é o dia a se santificar. E isso não é tudo. Ele declara que aqueles que insistem em santificar o sétimo dia estão blasfemando o seu nome. E isso por estarem se recusando a dar ouvidos aos anjos enviados por ele com luz e verdade. Então, o que esses apóstolos e anjos caídos que vão aparecer no futuro farão ao mesmo tempo? Eles vão acusar os guardadores do sétimo dia. Olha, esse grupo aí está nos ignorando. E Ellen White diz que esse engano será terrível. Veja então a quantidade de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Agora dá para entender porque as pessoas não vão achar ruim que a igreja se una ao Estado. No entanto, haverá um grupo que não vai concordar com a mudança de dia. E é por isso que nós não promovemos a direita conservadora. Nós não promovemos nenhum dos lados, porque se você estiver no lado esquerdo ou direito, o lado direito ainda pode promover essas ideologias cristãs, porque Satanás virá como Cristo. Satanás enviará o seu povo primeiro. Então ele começa a construir bem devagar e aí vai ficando cada vez mais forte. Vai descer fogo do céu, todos esses milagres avassaladores. E então ele virá e dirá: Ei, talvez não devamos ultrapassar tanto a última linha, mas é aqui onde a coisa se divide. Porque ele está tão irado em relação ao sábado quanto Deus em relação ao domingo. Sim. Porque todo o conflito gira em torno desse ponto. Porque se ele puder eliminar o sábado, ele elimina tudo de Deus. E nós veremos o porquê disso quando estudarmos a adoração ao sol. Então aqui temos Satanás dizendo que ele santificou um dia diferente do de Deus. No entanto, lá em Êxodo capítulo 20, diz o seguinte: portanto, o Senhor abençoou o sábado e o santificou. Então veja um claro contraste entre essas duas entidades, cada uma dizendo que abençoou um dia diferente. E esse será um tema que veremos ao longo de todo o episódio. Quando Deus faz alguma coisa, Satanás sempre usa isso para si mesmo, e ele falsifica aquela coisa. É para isso que serve a contrafação. Ele sabe que não pode acabar com a verdade, então ele cria uma verdade falsa. Portanto, a batalha será travada em torno do primeiro dia contra o sétimo dia. Existem alguns pensamentos em comum no cristianismo com relação a esse conceito. Os pontos principais levantados pela maioria dos cristãos a respeito da celebração do domingo é que ele é celebrado por causa da ressurreição de Jesus, e eles chamam esse dia de o dia do Senhor, e isso porque o Senhor ressuscitou nesse dia. Eles também dizem que os apóstolos adoraram no primeiro dia da semana. A palavra domingo não está na Bíblia, mas sabemos que o primeiro dia da semana é o domingo. Por isso, eles acreditam que o sábado, o descanso de Deus, está agora no primeiro dia da semana, no domingo. Mas devemos nos perguntar qual dia Deus de fato o abençoou e santificou. Mas enfim, eu só estou salientando os pontos levantados pelos cristãos. E o último deles é que a lei moral, os 10 mandamentos, foram pregados na cruz. Portanto, continuar seguindo aquela lei é legalismo, já que a lei diminuiria aquilo que Jesus fez na cruz. Nós vamos agora falar a respeito dessas questões. Nós queremos apenas deixar claro que sim, nós sabemos exatamente os pontos levantados pelo mundo cristão. É por isso que vamos falar sobre eles. Porque nós queremos abordar a questão da adoração ao sol e sua relação com o primeiro dia da semana. A maioria dos cristãos não toma tempo para estudar essa história.
Eles apenas seguem a tradição. Sempre fizemos isso, então vamos continuar. Deus não se preocupa com o dia. Mas vamos começar o estudo e ver como Deus se sente a respeito dessa tradição que ainda é guardada hoje. Como Deus se sente a respeito da adoração ao sol. E isso vai começar a nossa jornada, nos fará compreender o que realmente acontece nesse sistema de adoração. Acho que o melhor lugar para se começar a entender como Deus se sente em relação a isso está em Ezequiel 8. Lá nós vemos a visão que Ezequiel teve, na qual é mostrado a ele as coisas terríveis que a antiga Israel costumava fazer. A gente sabe que aquela nação tinha altos e baixos, e eu costumo perguntar às pessoas, você acha que Deus vê todas as coisas ruins no mesmo nível? Esse capítulo responde isso, nos mostrando que existem níveis de coisas que Deus abomina. Elas vão ficando cada vez piores, cada vez piores. Então nós vamos ler esse relato bíblico para vermos o que Deus disse ao antigo Israel com relação a esse ranking de coisas que ele abomina. Ezequiel capítulo 8, verso 1. E sucedeu, pois, no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Podemos ver então que Deus se fez presente ali. E olhei, e eis uma semelhança como aspecto de fogo, desde o aspecto dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos, e daí para cima, como aspecto de um resplendor como a cor de âmbar. E estendeu a forma de uma mão, e tomou-me pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou. Então ele agora está em visão, ok? E o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e levou-me a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro. Muito bem, agora o profeta foi levado ao templo de Jerusalém, a porta que olha para o norte, e também sabemos que o norte tem relação aonde Deus reside no céu, onde estava o assento da imagem dos ciúmes, que provoca ciúmes. Muito bem, então essa é a primeira coisa que Deus está mostrando. Continuando. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme o aspecto que eu tinha visto no vale. E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que do norte, da porta do altar, estava a imagem de ciúmes na entrada. Muito bem, então o profeta vê um ídolo assentado na porta do templo, na direção do norte. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui? Então esta é a primeira apresentação daquilo que Deus considera a abominação. É um ídolo de ciúmes. Para que me afaste do meu santuário, mas ainda tornarás a ver maiores abominações. Muito bem, então o que vemos aqui é idolatria na casa de Deus. Acontece que ainda há coisa muito pior. Verso 7. E levou-me à porta do átrio. Então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me, filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então ele me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. Muito bem, então aqui vemos um elemento de segredo, uma adoração secreta que estava acontecendo de maneira secreta. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. A primeira era pública, mas essa abominação era secreta. E não era apenas um ídolo, eram vários ídolos. Eram vários ídolos diferentes. E diante deles estavam 70 homens anciãos da casa de Israel. Muito bem, quem está por trás disso? São bruxas e pagãos? Ou seriam supostos filhos de Deus? A Bíblia diz 70 homens dos anciãos de Israel. Então, não são os cananeus, moabitas, mas são os israelitas fazendo essas coisas abomináveis. E no meio deles estava Jaazanias, filho de Zafã, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. O que seria isso? O que o incenso e incensário representavam na cerimônia do antigo santuário? Tem a ver com as orações e o Espírito Santo. Sim. Então agora não estão apenas fazendo isso em segredo, mas os homens de Israel estavam usando até mesmo coisas que faziam parte do lugar santo do templo. O incensário,
a nuvem de incenso que representa a oração dos santos. Tudo isso estava sendo feito em segredo nesse culto abominável. E isso ainda acontece hoje? Como se isso fosse o certo. Como se fosse certo. Mas deve haver alguma coisa de errado. Do contrário, não estariam fazendo em segredo? Eles não estão fazendo isso à vista de todos? Será que hoje existe alguma religião cristã que ainda usa o incensário e adora ídolos? Com certeza. Então me disse: viste, filho do homem, que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas? Cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Eles acham que Deus não está vendo essas coisas que eles fazem. E disse-me: ainda tornarás a ver maiores abominações do que estas. Veja só, quer dizer que ainda existe coisa pior do que esse aparente povo de Deus praticando abominações com elementos do templo. É ainda pior. Vamos lá, verso 14. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. Então vemos de frente da casa do Senhor essas mulheres chorando para o deus Tamuz. Ora, qual seria o primeiro mandamento? Lá é dito: não terás outros deuses diante de mim. Então elas não deveriam estar chorando para esse deus Tamuz. Continuando. Vês isto, filho do homem? Ainda tornarás a ver abominações maiores do que estas. Então existe algo ainda pior do que adorar ídolos em frente à casa de Deus. Veja só. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. Eu só quero fazer uma pausa aqui porque nós vemos isso em intensidade não apenas nas coisas más que estão acontecendo, mas quão perto está chegando do trono de Deus. Primeiro estamos de fora, depois para o portão, no altar, e depois perto do incenso, e agora estamos entrando na corte interna da casa do Senhor, para essas grandes abominações. E quem tem acesso ao interior do templo? Os sacerdotes? Então não é só o antigo Israel. O sumo sacerdote. Estes são os sacerdotes, as pessoas que deveriam não apenas ser o povo de Deus quanto à população, mas literalmente os seus ministros, os seus servos. E eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com os rostos voltados para o oriente. De qual lado nasce o sol? Leste. Oriente. E eles, virados para o oriente, adoravam o sol. Esta é a maior abominação mencionada por Deus. É a adoração ao sol por parte daqueles que dizem ser sacerdotes de Deus. Não existe abominação pior do que essa. Então, a gente tem que se perguntar: o que mais Deus abomina no antigo Israel? Adoração ao sol. Adoração ao sol. Literalmente, adoração ao sol. Não há nada pior. E esse é o ponto-chave aqui, porque quando você chega ao sábado versus domingo, o dia do sol, essa é, na verdade, a linha definidora aqui. E sim, existem os argumentos em que as pessoas dizem: bem, nós adoramos no domingo por causa da ressurreição de Cristo. Mas, primeiro, não há evidências bíblicas para isso. Número 2, não há evidência histórica para isso. E conforme avançarmos, vamos mostrar que nenhuma dessas entidades aí, exceto as modernas que estão dando desculpas para adorar no domingo, elas sabem que o domingo não tem nada a ver com a Bíblia. Sim. Então, nós temos essa dicotomia, essa divergência entre o que Deus quer em sua mais sagrada corte interna e o que eles estão fazendo, que é virarem para o sol, em conexão com aquele que pouco antes estava chorando por Tamuz. Vamos explorar mais. Precisamos entender por que Deus odeia tanto a adoração ao sol. Então vamos começar a ver a linhagem da adoração ao sol. Como ela começou? De onde vem? O que ela diz sobre o elemento do sol? E esse estudo nos levará ao passado, para a história de Nimrod, Semiramis e Tamuz. E interessante que o Talmuz foi um dos nomes mencionados ali na Bíblia. Então as pessoas não podem nos acusar dizendo que a gente está inventando alguma coisa. O próprio Deus mencionou o nome de Tamuz. A gente podia fazer um episódio inteiro falando sobre esses três, mas não vai dar tempo hoje.
Mas nessa imagem nós vemos o Tammuz atuando como o Deus Sol, a Semiramis como o personagem da Maria, que pariu o Sol de maneira virginal, e Tammuz, que no ocultismo nasceu em 25 de dezembro. E aí a gente começa a se perguntar por que o Natal da Igreja Católica é celebrado em 25 de dezembro, já que não existe nenhuma evidência que sugira que Jesus tenha nascido nesse dia. Na verdade, as evidências mostram que Jesus nasceu mais no início do ano e não no meio do inverno. E qualquer pessoa que vai estudar isso vai descobrir que Tammuz é sempre conectado a 25 de dezembro. Então, isso já é um ponto interessante. Vamos ver a história em si. Eu esqueci de colocar a fonte, mas esse texto foi retirado da internet. A história de Nimrod, Semiramis e Tammuz é uma lenda. Veja, é interessante que o texto chame a história de lenda. O que é uma lenda? Quer dizer que é só uma história. Não é real, né? Não é baseado na realidade. Mas eu queria pontuar que a figura do Nimrod não é uma lenda. Assim como nós sabemos que a Torre de Babel não é só uma lenda. A Bíblia nos mostra a linhagem da qual Nimrod veio a existir. A Bíblia nos revela sua ascendência e descendência. Portanto, você consegue traçar toda a linhagem de Nimrod, assim como você pode traçar a de Jesus. Então não tem nada de lenda a respeito de Semiramis, Nimrod e Tammuz. Essas foram pessoas reais. Então, a lenda, como dizem eles, está associada à origem da adoração ao Sol e com a origem de várias religiões orientais. Então não é apenas a adoração ao Sol que surgiu na Babilônia, mas ela se estende até mesmo às civilizações mais antigas. Por exemplo, a religião hindu, as culturas dos povos antigos chineses. As pessoas acham que essas vieram primeiro, mas a verdade é que a Babilônia veio antes de tudo. A Índia e a China veio somente depois da Babilônia. Ao estudar os registros verificáveis mais antigos, tanto das culturas baseadas na Índia como das culturas baseadas na China e das outras culturas asiáticas, todos os registros verificáveis de adoração a deuses nessas antigas culturas eram de deuses sóis. Quando as pessoas dizem, mas essas culturas aí têm mais de 40 mil anos, não tem como elas provarem isso. Mas a evidência verificável, aquilo que é provável, as mais antigas, tem a ver com a adoração ao Sol. Então essa declaração é verdadeira. Continuando. De acordo com a lenda, e nós sabemos que não é uma lenda, Nimrod foi um poderoso rei que governou a cidade da Babilônia. Para quem não sabe, a Babilônia ficava na região do Iraque hoje em dia. Nimrod era conhecido por sua força e habilidade de conquistar outras nações. É dito que ele construiu a famosa Torre de Babel para alcançar aos céus e construir um nome para si mesmo. Ele queria chegar às alturas do céu. E isso tudo está realmente na Bíblia, certo? Quer dizer, algumas das histórias deificadas conectam-se a Nimrod. É óbvio que diriam que é uma lenda, mas o personagem e as pessoas conectadas a isso são muito reais. Os eventos e lugares são bem reais. Sim, os lugares são reais, as pessoas também. Talvez alguns elementos das versões ocultistas tornaram-se lendas, porque elas dizem que ele tornou-se o Deus Sol. Muito bem. A mulher de Nimrod, Semiramis, engravidou enquanto seu marido estava fora numa campanha militar. Ou seja, ela teve uma concepção virginal. Ela alegou que a criança foi concebida de maneira milagrosa e que o pai da criança era o Deus Sol. Ela deu nome ao seu filho de Tammuz, dizendo que este era a reencarnação de seu marido morto, Nimrod. Então veja que o Nimrod teria reencarnado como Deus Sol em seu filho Tammuz. Aquelas mulheres chorando em frente ao templo do Senhor na visão de Ezequiel estavam literalmente chorando por Tammuz, que era um falso Deus, quebrando assim o primeiro mandamento de Deus. Isso é uma contrafação de Cristo. Após a morte de Nimrod, Semiramis tornou-se rainha regente e passou a promover a adoração de Tammuz como Deus, que na Igreja Católica é a Maria. Na Igreja Católica, a Maria é a rainha do céu. Esse título veio primeiramente da Semiramis, que depois foi transferida a Ísis, que também era chamada de Rainha do Céu, e depois para Maria. O nome da verdadeira Maria foi jogada na lama pelo sistema católico. Então já podemos ver aí uma conexão entre tudo. Ela alegava que Tammuz era o filho do Deus Sol e que ele tinha poder para trazer fertilidade à terra
e os mortos de volta à vida. Quem tem o verdadeiro poder de dar fertilidade à terra e de ressuscitar os mortos? Só Deus. Só Deus? Então, estamos começando a ver esses elementos da adoração ao sol tomar atributos que pertencem apenas ao verdadeiro Deus. Então é por isso que, novamente, veremos essas coisas acontecendo. Porque a exaltação daquele último movimento para o dia do sol, adoração ao sol, tem que ser trazidas com todas as coisas ligadas a essa questão de Tammuz. E a questão deles voltados para o Oriente. Sim, e tudo vai no sentido de contrafazer as coisas que Deus fez com suas próprias mãos. Esta é sempre a tática de Satanás. Marduk, que era o deus-chefe da Babilônia, e aliás, Nimrod era adorado como Marduk, era frequentemente associado ao Sol e considerado o criador do mundo. Então veja mais um atributo pertencente somente a Deus e que é mencionado no 4º mandamento. Eles também adoravam a deusa do céu e fertilidade, chamada de Ishtar, e conhecida também como Semiramis e Ísis, associada também ao Sol e à estrela da manhã. Veja como tudo está conectado, esses nomes, elementos, títulos. Sabemos que Jesus é a estrela da manhã, e também sabemos que Lúcifer é referido como a estrela da manhã. E como você percebe, os nomes mudam. Porque dependendo da situação, dependendo da cultura que estava falando a respeito, eles tinham uma palavra diferente para o Deus. A gente também vai falar sobre isso. Então, eu queria mostrar que não somos eu e o Mackenzie inventando essas histórias. Eu tenho aqui um artigo dizendo que a adoração ao sol permeia todas as culturas e religiões da história. O artigo diz assim: a Bíblia fala bastante a respeito da adoração ao sol. Acreditava-se que o sol era responsável por trazer cada novo dia e por aquecer a terra. A adoração ao sol também era prevalente no Egito Antigo e nas civilizações babilônicas. Acredita-se que o antigo deus egípcio da criação, Amun, morava dentro do sol, que aliás era a mesma coisa que Nimrod fazia, ele morava dentro do sol. No Egito também havia uma religião que adorava diretamente o sol. A adoração ao sol tornou-se a religião dominante em todas as religiões antigas, desde a Babilônia até a Índia, China, África, Grécia, Roma, México, América do Sul, Egito e Europa. O astrólogo e estudioso do sânscrito Jata Shikhar Jha diz que o conceito da adoração ao sol é tão antigo quanto a humanidade. Aquelas sociedades agrárias dependiam do sol para o sustento da vida. Não é de se surpreender que o sol tornou-se uma divindade. Surya é o deus hindu do sol. Ele é considerado como o criador do universo e da fonte de toda a vida. Olha só. Quem também alega ser o criador do universo e da vida? Isso é um atributo de Deus. E aqui o Deus Sol está fazendo as mesmas alegações. Ele é a alma suprema que traz luz e calor ao mundo, disse ele. Já também menciona que as pessoas do Egito Antigo adoravam Ra, o Deus Sol, pois acreditavam que ele era a fonte da vida. Veja mais uma vez o Deus verdadeiro em contraste com isso. Já os gregos honravam Hélios, que era semelhante a Ra em muitos aspectos. Em muitas culturas dos nativos americanos, o Sol era reconhecido como uma força doadora da vida. A adoração ao Sol era importante entre os romanos também, acrescenta ele. Isso é inquestionável. Então, eu queria rapidamente mostrar alguns elementos arqueológicos que nos mostram que esses povos adoravam o sol. Não dá para negar a história. Não dá para negar esses artefatos. Eles apenas solidificam o fato de que essa origem com Nimrod e Tammuz e o Deus Sol remonta a tudo. E cuidar para não se distrair e sair um pouco do assunto, mas há especulações de que Nimrod teve muita influência em todo o mundo, com todas as diferentes civilizações. E isso entra no que as pessoas chamam de altas civilizações. E você vê esse personagem do tipo Nimrod em todos esses lugares diferentes. E é por isso que faz sentido que todos eles tenham a mesma divindade. Porque ele, na verdade, participou da criação desses sistemas globalmente. Sim.
A ideia da Torre de Babel era estabelecer esse sistema único global, mas Deus os acabou dispersando. Mas tudo surgiu dessa fonte central que queria se expandir. Foi um governo mundial. Foi a última vez que houve um governo mundial, e Satanás quer isso mais uma vez. E é por isso que ele teve que, basicamente, mudar todas as línguas e desmantelar a Torre Babel, porque o diabo estava se empenhando ao máximo para obter seu sistema e Deus disse, não, você vai esperar. Ainda não é a hora. Sim. E temos muita sorte porque Deus interveio naquele ponto e nos deu o tempo. Isso também mostra que Deus está no controle. A gente não tem que ter medo dessas coisas. Deus está permitindo que esses planos se desenrolem. Ele nunca perde o controle de nada. Muito bem, vamos voltar. Aqui temos o deus babilônico do sol. Aqui também temos elementos da adoração do sol. Veja ali o sol e a lua crescente. E esses elementos são usados muito pelo catolicismo romano. Falaremos sobre isso no próximo episódio. Isso aí é a parte histórica. No próximo episódio nós vamos ver como isso foi refinado e inserido no cristianismo. Continuando. Veja, você não tem que ir muito longe para achar simbolismos do sol em toda a cultura egípcia. Este é Ra, o deus sol egípcio, e interessantemente ele tem várias formas. Quando você olha para os raios do sol, você vê elementos de macho e fêmea. Eles não são apenas raios solares, mas tem uma versão feminina e masculina do raio. Isso desempenha um papel na reprodução e na gravidez da Semiramis, que, como dissemos, foi engravidada pelos raios do deus sol. Mas ali também vemos o elemento da serpente, geralmente envolvido com o elemento do sol. Nessa imagem, vemos o emblema solar ali no topo e dá para ver uma serpente envolvendo aquele elemento solar. É possível ver nos hieróglifos e em vários outros lugares do Egito Antigo que o sol e a serpente estão por toda parte. Ali também tem o olho que tudo vê. O olho que tudo vê, que aliás também está na nota de dólar. Tudo isso é uma referência a essas culturas antigas. Temos aí mais uma peça de arte egípcia e nela podemos ver a mãe e o filho. E você consegue ver esse tema de adoração da deusa mãe permeando todas essas culturas, com a Ísis e o Horus, ou o Sete e o Osíris, tudo dentro desse sistema de adoração solar. Na verdade, a gente podia fazer um episódio de 2 horas aqui só mostrando esse tipo de coisa, elementos de adoração das religiões ao deus Sol. Então, depois da Babilônia, depois do Egito, temos a Medo-Pérsia, que refina a adoração solar pelo mitraísmo. E sabemos que mesmo hoje em dia, dentro dos círculos das altas posições católicas, eles adoram Mitra e falam a respeito da aparição do Maitreya e esses outros elementos. Ainda exerce um poder religioso muito forte. Especialmente dentro dos círculos secretos. Esse é o tipo preferido deles de adoração ao Sol. Então nós vemos que ele tem o emblema solar atrás de sua cabeça. Talvez não esteja tão claro na foto, mas ainda assim é possível ver. Temos aí a versão persa, temos também a versão assíria do Deus Sol, e perceba mais uma vez a lua crescente. Vemos isso muito na versão moderna de adoração solar. Está retornando para o útero. Exato. E aliás, qual seria o símbolo islâmico? Não é a estrela acima da lua? O que veio primeiro, isso daí ou o Islã? O Islã não surgiu antes do ano 300 depois de Cristo. Uma das razões pelas quais eu gosto muito desses símbolos é que eles nos permitem traçar a história dessas coisas. Então, se você acha a origem, você consegue ver o progresso do paganismo em outras coisas. Hoje, por exemplo, você tem a religião muçulmana, que é estabelecida nessa questão do Deus Sol, como o próprio símbolo deles revela. Mais uma vez, temos aí o deus grego Hélios, com o símbolo solar atrás dele. Esse aí é da Roma pagã, cujo nome é Soli Invictus. Mas não é apenas nessas culturas. O que dizer a respeito das religiões modernas? Temos também o deus do sol no hinduísmo, que é Sura, normalmente retratado em uma carruagem levada por 7 cavalos. E o número 7 é um número importante no sistema de Deus, que representa 7 cores da luz e os 7 dias da semana.
Sura é considerado o afugentador das trevas, o provedor da vida e do crescimento e é adorado como um ser de prosperidade e saúde. Então veja, todos esses elementos tipicamente representam Deus. Até mesmo no budismo, o sol pode ser utilizado como uma metáfora, um símbolo de iluminação. Se você vai para a Tailândia e certas partes da Ásia, veremos o símbolo do sol atrás dessa deidade budista, de muitos ídolos e estátuas que eles têm por lá. Então, estamos começando a ver que a adoração solar permeou todas as culturas ao longo dos séculos. E me surgiu a curiosidade de pesquisar na Bíblia quais são os deuses contra os quais Deus nos alerta especificamente. E, curiosamente, existem 7 deles, que são mencionados pelo nome: Baal, Astarote, Ashera, Chamós, Dagon, Moleque e Tamuz. 7 deuses diferentes. Bem, pode parecer, mas o que realmente vemos é que Baal, nas outras culturas, acaba levando o nome de Marduk. Ele também é chamado de Tamuz, Dagon, Júpiter, Nimrod, Mitra, Ra. Então são 7 deuses ou apenas um? E esse Deus é o mesmo Deus. É a mesma entidade. Atrás de tudo isso, eu ainda poderia mencionar outros nomes, mas a gente não tem tempo para isso. Vamos dar uma olhada em Baal. Ele é considerado por muitos estudiosos uma versão cananita do deus babilônico Marduk e idêntico à deidade assíria Haddad. Na cultura cananita, ele também era o governante do céu, assim como o deus do sol. Então veja, mais uma vez, estamos vendo uma tendência aqui. Muito bem, agora que vimos que Baal e Marduk são o mesmo Deus, vamos dar uma olhada mais próxima na história de Marduk. Marduk era o deus-chefe da Babilônia, o filho imortal de Utu. Veja que interessante, esse deus tinha um filho imortal. Então vemos mais uma vez esse elemento do relacionamento entre pai e filho, assim como a natureza imortal do filho. Continuando, ou o bezerro do deus Sol, Utu. Agora você entende o que os israelitas fizeram no deserto? E é por isso que Deus ficou tão bravo. Logo abaixo de onde ele estava dando a eles os 10 mandamentos, eles puseram um bezerro que representava o deus Sol. Exatamente. Isso desde a época do período Hammurabi, do Código de Hammurabi. Marduk tornou-se astrologicamente associado ao planeta Júpiter. Isso é muito interessante, porque quando os deuses gregos foram adotados por Roma, o deus grego Zeus teve o seu nome trocado para Júpiter, e você encontra o Júpiter lá no Vaticano hoje. E depois o Júpiter se tornou Pedro, na mesma Basílica de São Pedro. E falaremos sobre isso no próximo episódio. É quase inacreditável que eles tenham adotado todas as divindades pagãs. É só uma mudança, é só um termo para a mesma coisa. Repetidamente, porque é a mesma batalha, o mesmo grande conflito que Deus está lutando. É o seu dia ou o domingo. Agora, ele não foi chamado Dia do Sol. Desde o início era o primeiro dia. Mas é em homenagem ao Sol. Exatamente. A importância de Marduk cresceu significativamente na cidade de Babilônia, tornando-se o deus mais importante da Babilônia, sendo considerado o criador dos céus e da terra, o que nos faz lembrar na hora do 4º mandamento. Vamos a um outro deus agora, o Quemos. Utu, ou Shamash, como foi conhecido posteriormente, era adorado pelos mesopotâmios como uma deidade solar. Então, desses 7 nomes, uma característica identificadora de todos eles é que eram todos relacionados ao Sol. Utu era responsável por assegurar que o Sol atravessasse os céus, uma vez que o Sol é fonte de toda a vida na Terra. Qual é a verdadeira fonte da vida? Deus. Deus, não o Sol. Foi Deus quem colocou o Sol no céu. Deus é a fonte de toda a vida. A função de Utu era muito mais importante do que apenas dar vida ao mundo. Os mesopotâmios acreditavam que, em sua capacidade como Deus Sol, Utu tinha o poder para ver tudo o que estava acontecendo no mundo durante o dia. Ele era capaz de enxergar por meio dos enganos. Jeová também faz isso. Portanto, Utu era adorado como Deus da verdade e justiça. Mais uma vez, esse é o Deus da Bíblia. Continuando, nesta função, Utu também servia como juiz tanto dos homens e deuses. Quem é o juiz de todas as coisas?
o Deus verdadeiro. Esses deuses que ele menciona aqui, nesse sentido, são os anjos caídos. Durante a noite, o Tu tornou-se juiz do submundo. A associação do Tu à justiça também é evidente pela alegação feita pelo rei babilônio Hammurabi, que seu código de lei foi dado a ele pelo Deus Sol. Ora, veja só que ele também tem um conjunto de leis e que foi implementada por ordem sua, ordem do Deus do Sol. E para aqueles que acham que tudo isso não passa de religião antiga e que não é importante para nós hoje, bem, se você for ao prédio da Suprema Corte em Washington, você vai encontrar lá um relevo no lado sul do edifício. E nesse relevo, você vê a história dos legisladores. E um dos mais antigos, adivinha quem era? Hammurabi. E até mesmo o site da Corte Suprema Americana menciona que Hammurabi recebeu as primeiras pedras com a lei, ou seja, o código. Ele teria recebido isso do Deus do Sol babilônico. A entidade bem na frente desse relevo é o Deus Sol dando a sua lei através do tempo. Ela também teria sido dada em pedras. Então, veja só, tudo isso não pode ser coincidência. Não há dúvida nenhuma que essas pessoas aí tinham pleno conhecimento do que significava esse código. E também tem outra parte lá nos Estados Unidos que mostram que o Código Legal americano é baseado no Código de Hammurabi, que eu teria recebido do Deus Sol. Isso remonta a alguns dos nossos primeiros episódios onde falamos sobre a origem da América. Porque era um governo semelhante a um cordeiro, que era para ser baseado na liberdade, mas ao mesmo tempo, essas pessoas, quando ele estava sendo fundado, estavam tentando implementar suas coisas aqui e quando todos esses edifícios foram construídos, você pode ver isso. Porque se fossem apenas os protestantes cristãos que estivessem no desenvolvimento da América, você não veria um deus babilônico como legislador reconhecido ao longo dos tempos e agora também nesses edifícios. Exato. E eles prestam reverência a isso. Eu poderia mostrar todo tipo de homenagens que eles estão fazendo em prédios governamentais nos Estados Unidos. Esse aí é só um exemplo. A questão é que Hammurabi teria recebido a lei do Deus Sol, que é um contraste total da lei de Deus. Muito bem, Mackenzie. Vimos então que todos esses atributos foram transferidos da adoração solar de Babilônia para outros sistemas. E esses deuses procuram visivelmente ocupar o lugar do Deus da Bíblia. De acordo com o quarto mandamento, qual seria o título de Deus? Quando olhamos para o quarto mandamento, ele é dividido em diferentes porções. E lá diz que ele é o Criador dos céus e da terra, que é uma das principais coisas. E esses outros deuses estão reivindicando ser o Criador também, o doador de vida. E é exatamente nesse quarto mandamento que está definindo de quem ele está falando. E esse sistema também diz que os deuses dele são criadores do céu e da terra, que podem ressuscitar os mortos. Então, dentro desses nomes desses deuses, há toda uma descrição que nos revela de quem esses deuses estão tentando usurpar o lugar. E uma vez que esteja no quarto mandamento que diz para honrar o dia de sábado para santificá-lo, 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. E depois fala sobre Deus o Criador. Ao guardar o sábado, você está mostrando a qual Deus você está homenageando. Por isso, se você faz isso num dia diferente, você está adorando a um Deus diferente. Você não está adorando o Criador dos céus e da terra. Você não está adorando aquele que lançou os fundamentos, o Deus da Bíblia. Você está adorando outra coisa, que está relacionado a Tammuz e voltado para o Oriente. Qualquer um pode adorar a Deus em qualquer dia. Mas qual dia esses sistemas escolheram para eles? Veja, nós estudamos e oramos todos os dias, mas Deus separou o 7º dia como um tempo especial. Então, por que Deus separou o 7º dia? Para qual propósito?
Bem, ele disse para descansar. Então, era para ser uma reflexão a Deus, para que aquele dia não fosse, você não se preocupasse com mais nada além das coisas de Deus. Então era 1/7 do seu tempo, reservado para se concentrar apenas nas coisas divinas celestiais e para adorar e comungar com Deus e honrar aquele que foi o Criador em homenagem à criação dos 7 dias. O objetivo do 7º dia era pararmos para lembrarmos que Deus criou tudo. Seu propósito é nos fazer lembrar que Deus é o Criador da criação, o poder máximo desse universo. Quando as pessoas dizem, eu adoro no domingo porque Cristo ressuscitou no domingo. Veja, a gente também celebra a ressurreição de Cristo. Mas o verdadeiro propósito do sábado, e eu vejo muitos cristãos hoje chamando o domingo de sábado, o propósito do sábado não era lembrar a ressurreição de Jesus, mas a criação. Quando foi guardado o primeiro sábado? No primeiro 7º dia, com Adão e Eva. Isso foi antes do Sinai, antes dos judeus. E Deus descansou no 7º dia, depois que ele criou todas as coisas. Ele descansou. Ele santificou esse dia. As pessoas dizem que os mandamentos só teriam sido dados no Sinai. Ora, como pode ser isso se Adão e Eva pecaram e pecado é transgressão da lei? A lei já devia estar atuante lá no Jardim do Éden. E eles guardaram o sábado porque o sábado foi naquele primeiro 7º dia. Desde aquele momento, a humanidade deveria guardar o sábado. Então, as pessoas que dizem que a lei só foi dada no Sinai estão equivocadas. A lei teve que ser dada no Sinai porque os israelitas haviam se esquecido da lei de Deus, se esquecido do próprio Deus. Aquilo foi uma reiteração do que sempre houve desde o início do mundo. O êxodo aconteceu. Eu acho que as pessoas não entendem a cronologia do que aconteceu. O êxodo não foi, 100 anos após o Éden, ou 500 anos, ou 1000 anos após o Éden. Foi milhares de anos após o Éden. Foi um longo espaço de tempo. Então, muita coisa aconteceu antes do êxodo do Egito. E se esse é o primeiro lugar em que o sábado foi introduzido, ou qualquer um dos 10 mandamentos, não faz nenhum sentido, porque todo o tempo antes nós temos vários exemplos de quebra dos 10 mandamentos. E falando sobre isso, antes de serem dados fisicamente em placas de pedra para que pudessem segurá-los de forma tangível. E esse era o objetivo de serem recebidos no Sinai. Não era porque era algo novo, era uma reiteração, era algo físico. Era algo físico que eles podiam segurar, e é por isso que dizemos, isso não está escrito em pedra. Nós temos isso dito, e isso vem direto dos 10 mandamentos, porque eles foram escritos em pedra. E se não houvesse lei, não haveria como Adão e Eva pecarem. A Bíblia diz que pecado é a transgressão da lei. E não está falando da lei de Moisés, porque as leis cerimoniais do tabernáculo só surgiriam milhares de anos depois disso. Então essa lei tem que ser a lei dos 10 mandamentos, aquela que está dentro da Arca da Aliança. Ela tem sido esse fator distintivo ao longo da história. Se os mandamentos não fossem obrigatórios, então, sobre quando Caim matou Abel. Então não havia essa coisa de não matarás. Obviamente já existia não matarás, pois ele teve problemas por isso. E então nós temos, mesmo antes do Sinai acontecer, Deus diz, eu quero que o meu povo descanse no dia de sábado. E o faraó diz, não, eu vou duplicar o trabalho deles no sábado. Bem, onde está o sábado se não há sábado? Obviamente havia um sábado, pois o faraó está fazendo referência a isso. Sem dúvida. Então, tudo isso daí é para provar aquilo que dissemos no início, a questão dos 2 partidos, a marca da besta e o selo de Deus. Se você quiser, chame de o selo da besta e a marca de Deus. Não importa. A questão é que são 2 elementos que revelam a quem você presta lealdade. Como vimos na tela, a adoração ao sol possui alguns atributos. 7 desses pontos têm relação com os verdadeiros títulos de Deus e de seu Filho. Bem, a primeira questão é que na adoração ao sol, o sol é adorado no lugar do Filho de Deus. Bem, aí alguns vão dizer
que na própria Bíblia Jesus é descrito como o sol da justiça. Mas aí não há problema, porque o sol apenas representa Cristo. É um tipo. Não é algo que devemos adorar no lugar dele. Nós temos vários tipos em todo o Antigo Testamento. Eles sacrificaram um cordeiro que representou a morte de Cristo. Mas não deveríamos. Aquele cordeiro não se tornou Deus. Não era para adorar o cordeiro. Não. Então esses tipos são apenas para entendermos o conceito, não para substituirmos Deus com ele. Esse falso sistema substituiu Cristo pelo objeto, pelo símbolo. Não devemos adorar o símbolo, mas aquele a quem ele representa. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a luz do mundo. Sendo assim, o objeto, no caso o sol, pode sim ser utilizado para representar Jesus, mas não podemos adorar o objeto em si. Então, esse é um dos problemas. O outro problema é que eles alegam que o sol seria o criador de tudo. Também a fonte de toda a vida. Também dizem que o sol pode ver todas as coisas. Também alegam que ele é a verdade e a justiça. Outra questão é que o sol é adorado nas maiores culturas da história. E, finalmente, o sol é sempre associado ao primeiro dia da semana. Muito bem, todos esses componentes que estamos vendo aí nos mostram por que Deus odeia tanto a adoração ao sol. É porque esse sistema substitui todos os atributos de Deus em lugar do sol. O sol seria a contrafação de Deus. Então não é apenas Tammuz, ou as mulheres chorando por Tammuz, não é apenas ídolos, mas sim a usurpação total dos atributos de Deus. Agora sabemos por que a adoração do sol está ali no topo da lista, no topo das abominações. Muito bem, agora vejamos a associação da adoração ao sol ao primeiro dia da semana, o domingo. Eu achei um livro com um título muito interessante. Domingo, a história do primeiro dia, desde a Babilônia até o Super Bowl. Ou seja, desde os dias da antiga Babilônia até os dias de hoje. O livro menciona o fato de que o domingo sempre foi o primeiro dia da semana em todas as culturas. O que mais contribuiu para a elevação do status do dia do sol entre os pagãos foi o mitraísmo. E como vimos, o mitraísmo foi bem preeminente no Império Medo-Persa. Você se lembra da estátua de metal de Daniel 2? Babilônia era a cabeça de ouro, e daí os seguintes metais representavam outros reinos. Muito bem, conforme a adoração do sol ia passando da Babilônia a outros impérios, chegando na Medo-Pérsia vem o mitraísmo. Esse movimento era relacionado ao culto do imperador ao sol invencível, mas possuía um apelo muito mais amplo, especialmente à multidão de soldados do império. Os seguidores de Mitra enfatizavam o dia do sol, e com muito mais impacto do que os primeiros cristãos. Então veja como o mitraísmo deu muito ímpeto à adoração do sol. Na verdade, eles podem ter influenciado a escolha cristã do primeiro dia da semana para a adoração. Olha, veja só que interessante, influenciou até o cristianismo. Purificação pelo batismo, as virtudes da abstinência e autocontrole, crença na ressurreição, separar o céu para os puros e o inferno para os pecadores, e celebrar o nascimento de seu Deus no dia 25 de dezembro, são paralelos óbvios entre os dois. Ou seja, estamos vendo que o mitraísmo se cristianizou. Outro paralelo era o tratamento do mitraísmo ao dia do sol. Este dia era honrado com rituais únicos naquele dia, seja em adoração em cavernas subterrâneas, ou banqueteando-se, descansando, ou deixando de tomar o costumeiro banho diário. Então veja que o Deus Sol ele pega atributos do verdadeiro Deus. Essa ideia de comunhão com todos os crentes, coisas que você faz no sábado verdadeiro. E é interessante que eles dizem que, provavelmente, os primeiros cristãos tiraram essas coisas do mitraísmo. E os paralelos? Bem, por que existem os paralelos? Porque Satanás está falsificando tudo de Deus. Então é preciso ter os paralelos, pois ele quer estar no lugar de Deus. Ele não quer uma estrutura independente que seja totalmente diferente. Ele quer a estrutura de Deus. Ele quer ser aquela força, certo? É interessante como, mesmo aqui, eles estão mostrando essa conexão, porque realmente os primeiros cristãos, o domingo, ele fala que o primeiro dia de adoração,
Os cristãos não foram os primeiros a adorar no primeiro dia porque Cristo ressuscitou. Isso aconteceu muito tempo depois. O conceito de adoração no primeiro dia foi estabelecido muito tempo antes. Milhares de anos. Sim, antes do cristianismo. Então, para resumir, a questão da influência pagã sobre o dia do Senhor e vice-versa foi outro grande problema. Nós não vamos falar sobre isso aqui hoje, mas o verdadeiro dia do Senhor é o sábado. Mas continuando. Mas a adoção do dia do sol como ponto alto da semana por muitos romanos pagãos, sem dúvida deram um ímpeto à importância desse dia. Então, antes do catolicismo se tornar uma religião, existia a Roma pagã. E a Roma pagã adorava o sol no primeiro dia da semana. E a razão pela qual eles colocaram foco no primeiro dia era porque o Deus Sol é o Deus mais poderoso. O Deus mais poderoso é adorado no primeiro dia. Então veja o completo contraste dos dois sistemas. O Deus da Bíblia diz que é o sétimo dia. Muito bem, vamos ler esse artigo aqui da Wikibooks a respeito da adoração do Sol. A adoração do dia do Sol é a separação do primeiro dia da semana para a adoração da divindade do Sol, conhecido na Babilônia como Tammuz e na Pérsia como Mitra, na Grécia como Hélios e em Roma como Sol Invictus ou o Sol Inconquistável. A adoração do Sol tornou-se a religião dominante em todas as antigas civilizações, desde a mãe Babilônia até a Índia, China, África, Grécia, Roma, México, América do Sul, Egito e Europa. Historicamente, a Babilônia pagã adorava o Sol como divindade, e as religiões pagãs também adoravam o Sol invencível. O primeiro dia da semana, sendo o dia mais importante, era, portanto, dado à adoração do Sol no calendário dos antigos. E hoje isso veio parar no cristianismo. Hoje em dia, o domingo é o dia mais relevante da semana para a adoração, e eu digo isso em todo o mundo cristão. Mas daqui para frente vamos começar a ver como funciona o sacerdócio ao Deus Sol nos dias de hoje. Eu me refiro à Igreja Católica, o sacerdócio católico. Estes são os sacerdotes modernos de Horus, Osíris, Nimrod. Estes são os sacerdotes do Deus Sol, e nós vamos ver isso da própria boca deles. Como eles definem o dia do Sol. Portanto, voltando ao que dissemos antes, existem duas autoridades que temos que escolher qual seguir. E eu vou mostrar só um pedacinho daquilo que vamos cobrir no próximo episódio, para que as pessoas vejam como aconteceu essa infiltração do paganismo no cristianismo. Como o aspecto pagão foi substituído pelo cristianismo. Esse é o ponto culminante de todo o processo. É a parte mais importante porque... Sim, é ótimo conhecer a história e você precisa conhecê-la. Mas como isso aconteceu e como vai continuar a acontecer, essa é a chave, o que vamos ver. E eu diria que o protestante médio, o cristão não católico, costuma dizer que a Bíblia é o guia dele e que eles vivem pela Bíblia e não pelo que o catolicismo ou a tradição diz. Mas vamos ver o que diz o próprio sacerdote romano. Vamos dar uma olhada. Os protestantes alegam estarem somente ao lado da palavra escrita. Na verdade, essa foi a base da reforma protestante. Sola Escritura, apenas a Bíblia. Esse, então, é o lema dos protestantes, ok? Agora veja o que diz a Igreja Católica. Eles professam se ater apenas às Escrituras, como a norma da fé deles. Eles justificam a sua revolta, a sua reforma. E eu só quero enfatizar que essa é a própria Igreja Católica falando. Isso aqui foi tirado de um artigo que nós vamos consultar bastante no próximo episódio, mas eu estou mostrando agora apenas para dar uma amostra a vocês. E eu vou dizer a vocês de onde foi tirado esse artigo. Mas isso data de 1893, depois que a Suprema Corte americana estava determinando os Estados Unidos como uma nação cristã. Porém, os adventistas do sétimo dia escreveram algo contra isso. E esse texto aí foi a resposta da Igreja Católica a todo o mundo protestante por meio da Igreja Adventista. Continuando. Os protestantes alegam que as Escrituras são sua única norma de fé. Eles justificam a sua reforma dizendo que a Igreja apostatou da palavra escrita, passando então a seguir a tradição. Ou seja, os protestantes falaram que a Igreja Católica havia abandonado a Bíblia, a palavra escrita de Deus, e agora estava seguindo as tradições humanas. Continuando. Mas a alegação dos protestantes de que eles se apegam apenas à palavra de Deus não é verdade.
Isso é uma alegação falsa. Veja só um padre católico dizendo que os protestantes não se apegam às escrituras coisa nenhuma, e ele explica por quê. A prova disso é que a palavra escrita explicitamente ordena a observância do sétimo dia como sábado. Mas eles não observam o sétimo dia, mas o rejeitam. Sim, porque os protestantes hoje guardam o domingo. Continuando, se eles realmente se apegassem apenas às escrituras, eles estariam guardando o sétimo dia da semana. Nós vamos falar muito mais sobre isso, mas no episódio de hoje não haverá tempo. No próximo faremos isso. Continuando, eles não apenas rejeitam a observância do sábado ordenado na palavra escrita, mas praticam a observância do domingo, o qual foi estabelecido pela tradição da igreja. Portanto, a alegação de que se apegam apenas à escritura como sua norma é falsa. A doutrina da escritura e tradição é essencial, totalmente estabelecida, e os próprios protestantes o julgam assim. É uma declaração e tanto contra aqueles que estão dizendo que estão vivendo pela Bíblia. E a Igreja Católica está fazendo duas coisas aqui. Na verdade, estão dizendo, número 1, vocês estão errados. Número 2, nós não vivemos apenas pela Escritura e pela Bíblia. Nós acreditamos na tradição, e a tradição substitui a Bíblia. E é exatamente nisso que os verdadeiros católicos acreditam, que a tradição é superior à Bíblia. Minha própria avó disse isso. Ela é católica. Ela disse, a diferença entre você e eu é que você crê na Bíblia, e eu creio na Bíblia e na tradição, e a tradição substitui a Bíblia. E nós falaremos muito sobre isso no próximo episódio. Nós vamos estudar profundamente esse primeiro artigo de todos os 4 que falam a respeito desse tópico. E veremos que a razão pela qual Deus odeia tanto a adoração ao sol é porque isto é a marca da oposição ao sistema de Deus. É a marca do sistema opositor a Deus. Então, como eu já disse, no próximo episódio vamos continuar falando sobre esse assunto, mas com relação à nossa realidade hoje. E veja, eu sei que tem muitos bons cristãos aí fora que observam o domingo. Eu não estou dizendo que eles adoram conscientemente a Satanás. Esta é a razão pela qual sair da Babilônia ainda é possível. Como diz em Apocalipse, lá diz que a nossa mensagem agora é saiam da Babilônia. Porque todo o sistema do domingo é o sistema da Babilônia. É Tammuz, é Nimrod, é toda a adoração ao sol. E nós estamos chamando-os para deixar o sistema babilônico. Sim, e é por isso que a Bíblia chama esse sistema de Babilônia. Porque começou lá na Babilônia e vai terminar com a Babilônia. O reinado dela vai se estender por mais algum tempo. Isso porque as ideologias e mentalidades e adorações e práticas se transferiram ao longo do tempo até o cristianismo de hoje, e isso vai culminar com a marca da besta. Portanto, se você adora nesse dia, conscientemente ou não, você está descartando o Deus da Bíblia e reconhecendo o poder e tradição da Igreja Católica Romana. No próximo episódio, nós vamos falar muito mais sobre isso. Se você é católico, por favor, vá até o seu padre e pergunte se isso tudo que falamos é verdade. Nós faremos uma lista de perguntas que você pode fazer ao seu padre e você vai ficar chocado com as respostas que receberá dele. Porque eles não vão negar aquilo que falamos para você. No fim das contas, cabe à pessoa escolher seguir ao Deus da Bíblia ou seguir a Igreja Católica. O que muitos fizeram a vida inteira. Mas eles não vão dizer que o que dissemos aqui é uma mentira. Eles sabem que o domingo é uma versão paganizada que foi adaptada para a religião cristã, praticada hoje no mundo todo. Então, no próximo episódio, vamos falar mais sobre essa questão. Queremos ajudar as pessoas a compreenderem o que é santo aos olhos de Deus e o que não é santo, para que possam receber o selo de Deus e evitar a marca da besta. E evitem a marca da besta e evitem as pragas e a ira de Deus, porque nós não queremos que ninguém se perca. Não queremos que ninguém seja pego desprevenido quando essas coisas começarem a acontecer. E quando eles estiverem recebendo pressões reais do governo, do mundo, do povo, contra o que Deus está pedindo, eles precisam ter fé e perceber que Deus está no controle, e algumas dessas coisas que estão acontecendo podem ser muito assustadoras. E muitos simplesmente, eu não quero ouvir porque isso me deixa estressado. Mas precisamos entregar isso a Deus porque
Como disse, quando olhamos para Babel, e Deus desconstruiu aquilo, porque não era o momento, que Deus está no controle quando todas essas coisas acontecem. Ele não está simplesmente permitindo que o diabo corra solto e descontrolado. Ele é quem está no controle de tudo isso e precisamos ter fé de que Ele vai nos proteger dessas coisas também. E que todas as coisas que acontecem são para o bem daqueles que estão tentando honrá-lo. Isso está em Romanos 8:28, o meu verso favorito da Bíblia. E que tudo coopera para o bem daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. E quando olhamos para o quarto mandamento e olhamos para o selo de Deus versus a marca da besta, nós vemos essa distinção. Mas há uma proteção ligada a seguir a Deus. Não só temporalmente agora, mas para termos esperança depois de que Ele vai voltar e de que faremos parte do seu novo reino quando o pecado for totalmente eliminado. Muito bem, eu espero que todos tenham aprendido alguma coisa. Nós só estamos tentando ajudar. Se você não acredita no que dissemos aqui, então, por favor, faça a sua própria pesquisa. Não precisa acreditar na gente cegamente, mas existe sim uma diferença entre o dia santo de Deus e o dia de adoração ao sol. Vá a Deus e peça sabedoria a Ele. Ele nunca o abandonará. Obrigado mais uma vez, Mackenzie. Eu estou ansioso para o próximo episódio. Obrigado e lembrem-se de curtir, compartilhar e se inscrever. E caso tenhamos problemas no YouTube ou em outra plataforma, acesse terceiroanjo.com. Faça seu login, conecte-se com todas as coisas que estão saindo da Terceiro Anjo e nos vemos no próximo episódio.